Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês neste tipo ao vivo estendido de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo, não se esqueça, e não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojassombrada.com.br. E eu não vou falar para vocês da Caixa da Bruxa, porque já acabou, tá bom, pessoal? Esgotadas as caixas de agosto com o tema bruxas. Beleza? Quem pegou, pegou. Quem não pegou, só esperando a próxima agora com outros itens. Belezinha? Combinado? Então bora pro relato de hoje, pro primeiro de hoje, né, que é este daqui. O dono da casa 510. Vamos ver do que se trata. Oi, Ana e assombrados, eu sou a fulana e tenho um relato médio, porém intrigante, que me deixa incomodada até hoje. Esse relato aconteceu comigo e com meu pai. Essa casa até hoje está de pé, mesmo após a mudança, e sem novos moradores. Bom, o dia estava normal e a mudança é sempre uma bagunça, né? Quem nunca passou sufoco com mudança é um ser humano muito feliz, de fato. As coisas já estavam dentro da casa. Ela tinha 2 andares, mas para acessar o segundo andar você iria por uma escada por fora da casa e colada à parede do meu antigo quarto. E estávamos até que animados com esse novo lar. Mas toda vez que eu olhava para cima do quintal, em direção ao segundo andar, eu me sentia completamente sem jeito e vigiada. Arrumamos metade das coisas no mesmo dia e deixamos ao longo da semana o restante encontrar o seu lugar. Até que o meu pai, numa noite, todo feliz com a casa nova, foi para o andar de cima filmar e mandar para um amigo a conquista dele, né? Mas quando ele desceu, o sorriso que estava em seu rosto havia sumido, me deixando curiosa. Perguntei o que havia acontecido para o seu humor mudar tão de repente. E ele relatou que enquanto andava pelo quarto e por outros cômodos, não conseguia achar um interruptor para acender alguma luz, sendo que as tomadas e os interruptores ficavam próximos ao batente da porta. Então era impossível não encontrá-los. Meu pai não tem medo do escuro. Ele não tem medo do sobrenatural. Mas ele disse que enquanto tentava acender a luz, ele sentiu que tinha alguém atrás dele, muito próximo ao seu corpo, e aquela coisa o acompanhou pelo imóvel todo. Até que o meu pai finalmente acendeu a luz e, com um frio na espinha, encerrou aquele vídeo. Eu ri dele, na cara dura. Eu sei, não era para ter feito isso. Pois, com o que aconteceu com ele, eu me dei conta que realmente tinha alguma coisa sobrenatural ali. Mas na parte de cima, como alguém... Mas essa coisa estava na parte de cima da casa, como se fosse alguém protegendo o território. Alguns meses se passaram e toda vez que eu chegava em casa, era desconfortável. Era desconfortável olhar para cima. A sensação de não estar sozinha me fazia ter uma baita crise de ansiedade. E, para nossa surpresa, a dona da casa nos proibiu de usar a parte de cima, com a história de querer conservar a memória de seu falecido pai, que morava ali na parte de cima, na suíte. E o homem era um ser humano ruim, Ana. Se fosse para contar toda a ruindade com animais e tudo mais ali que ele praticava, ia dar um proibidão. Ele, apegado às coisas fúteis, mesmo doente, não aceitou ir para o hospital procurar ajuda e bateu o pé que queria ficar ali junto com as suas coisas. Um dia, sozinha em casa, eu estava com a TV desligada e prestando atenção ali no celular, quando ouvi o portão, para a parte de cima, chacoalhar e ranger, como se estivesse sendo aberto manualmente, e não pela ventania, sabe, que acontece por essa cidade aí às vezes. E alguém com pés pesados subindo e descendo as escadas.
Cheguei até a chamar o meu pai para ver se era ele, mas o carro não estava na garagem e o meu pai não anda de ônibus. Tirando que ele tem um péssimo hábito de pigarrear, sabe? Quase de hora em hora ele faz isso. Eu me encolhi toda, fingi que não estava escutando nada, não é comigo, sabe? Fingi que não estava escutando nada. Na minha mente, se eu ficasse com medo aparente, seja lá o que fosse aquilo, ia me atacar. Meia hora depois, o meu pai chegou em casa, abriu a garagem e eu perguntei se ele estava na parte de cima e, logicamente, ele negou. Eu deixei o assunto para lá e dia após dia eu tentava não encarar as janelas do segundo andar. Mas um dia eu fiquei sentada no quintal tomando um pouco de ar, pois eu gosto do cair da tarde, eu gosto de ver o céu. E ao virar o rosto para casa, eu vi uma sombra com a forma de um homem, só que era mais denso, como se fosse feito de névoa e bem escuro. Ele andou de um lado para o outro, na sacada, e parou virado para mim, me observando. Eu nem pensei duas vezes, peguei minhas coisas ali, e entrei em casa correndo. E na última vez que a dona foi lá na casa, eu perguntei sobre o pai dela e ela disse que ele tinha falecido ali mesmo. Mas como ela é uma crente fervorosa, eu não consegui falar sobre o ocorrido, né? Ou levar a conversa adiante, que seja por medo de ser julgada ou até de ferir as lembranças que ela tem do pai imaculado. Só que não, né? Bom, até o dia que saímos, esse ser todo negro aí dava uns pisões na parte de cima da casa. Mas como meu pai só trabalhava e minha mãe sempre se via ocupada com algo ou tirando uma soneca, somente eu escutava tudo isso calada. Obrigada, Ana, e até o próximo relato. Ai, ai, ai. Tá, então era uma casa alugada, é isso, né? Tinha a dona lá. Que coisa, né? Se aluga a casa, ela já fala que é pra não ir pro andar de cima, porque pra preservar a memória do pai. E o pai tá lá ainda, o fantasma. Ai, 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 é difícil, complicado. Você muda pra uma casa, você acaba de mudar, tá todo feliz e descobre o quê? Que ela é assombrada e que o dono ainda tá lá. Aí você tem que conversar com ele, falar, meu senhor, você me desculpe, mas assim, né? Bom, próximo relato. O que era aquilo na serra? Vamos ver. Oi, Ana, Matheus e Assombrados. Esse é o segundo relato que eu envio. O primeiro era um relato de Maledite, que foi lido no Maledite Day. Pois bem, antes de contar o relato em si, preciso contextualizar vocês para que consigam entender perfeitamente, né? E quem sabe me ajudar a descobrir o que foi aquilo que eu vi. O relato não terá nomes. Ana, pode falar sem problemas o nome do lugar, pois eu quero realmente tentar entender o que aconteceu naquela noite. E se todos souberem onde ocorreu, pode ser que fique mais fácil, tá? Ok. Eu moro em Santa Catarina. Minha cidade fica no litoral norte, já próximo ao Paraná. Eu moro na zona rural da minha cidade. E da minha casa até Curitiba dá mais ou menos 1h30 de carro. Eu moro em uma casa de 2 andares, onde embaixo mora o meu sogro e em cima moramos eu, meu esposo e o nosso filho de 3 aninhos. A nossa casa fica próximo à BR-101, a BR-101. E das janelas da frente conseguimos ter uma visão da Serra de Curitiba, ao longe. Diga-se de passagem, eu amo a vista que temos aqui de casa. É lindo ver as montanhas da serra. A porta da sala fica na lateral direita, aonde temos uma área com as paredes todas baixas. E logo ao lado da porta fica a escada, que vai para o nosso quintal e garagem. A escada é voltada para frente de casa e assim que saímos, porta afora, temos a mesma visão das janelas. Muito verde e muitas árvores, pois como eu disse, moramos na zona rural e ao fundo a Serra de Curitiba. Temos essa visão estando em qualquer parte da nossa área e no topo da escada. A minha cidade é a penúltima antes da divisa Santa Catarina e Paraná. Espero que tenha dado para entender.
Bom, era sexta-feira, dia 18 de agosto de 2023. Já era próximo das 10 horas da noite. Meu filho dormia e eu estava esperando meu esposo chegar do trabalho. E uma tempestade se aproximava. Quem é aqui do sul sabe que as tempestades aqui não são brincadeira. É comum ventos fortes, raios e granizo. E naquela noite não foi diferente. O vento soprava forte e havia vários relâmpagos que já podiam ser vistos no céu. Ao lado da porta da sala tem um muro baixo, onde ao lado já é a escada. E nesse murinho eu tenho alguns cactos e algumas suculentas. E quando tem tempestade assim, já é de praxe eu ir lá e tirar as minhas plantinhas do murinho, porque já aconteceu várias vezes de algumas acabarem caindo no chão por causa do vento e ficarem bem danificadas. Então, quando vi que as rajadas de vento estavam ficando fortes, abri a porta da sala para tirar os vasos do muro e eis que, quando olhei para frente, em direção à serra, eu vi um grande clarão, mas tipo grande mesmo. Tinha uma cor vermelha, meio alaranjada ao mesmo tempo, e esse clarão meio que se mexia. Ele fazia movimentos semelhantes a fogo, e era como se estivesse na serra mesmo, no mato. Era muito grande. Eu acho que devia ter mais de 1 quilômetro de extensão, pois dava para ver da minha casa, né? Eu fiquei paralisada por um tempo ali, olhando aquilo, assustada. E a primeira coisa que eu pensei era que estava acontecendo um incêndio de grandes proporções na serra. Então coloquei minhas plantas no chão, perto da porta, para que ficassem protegidas do vento, fui para a sala e olhei pela janela, e aquele negócio estava lá ainda, grande, meio laranja, meio vermelho. Nesse momento, o meu filho acordou com o barulho dos raios e da chuva que tinha acabado de começar, pois ele tem medo. Fui até o quarto, peguei ele, voltei para a janela com ele no colo e aquilo tinha sumido. Eu fiquei sem entender nada. Se fosse um incêndio daquele tamanho, como que ia sumir em questão de 1 minuto? Meu esposo chegou em seguida. Ele estava de moto. E para entrar aqui no nosso bairro é necessário pegar um pequeno trecho da BR-101, que dura em torno de 2 a 3 minutos. É um trecho bem curto mesmo. Eu perguntei a ele se ele não tinha visto nada de estranho na direção da serra, pois seguindo reto pela BR-101, depois do nosso bairro já é a última cidade de Santa Catarina e logo depois começa a subida da serra. Então é possível, a partir desse trecho que moramos, ter uma visão também da serra. Ele disse que não viu nada e perguntou por que dessa minha pergunta. Eu contei o que havia visto e ele também ficou sem entender nada. Fui dormir pensando naquilo. No dia seguinte, pela manhã, quando acordamos, fui olhar pela janela e na serra não tinha nada. Estava tudo verdinho, lindo como sempre foi. Nenhum vestígio daquilo que eu tinha visto na noite passada. Então, naquele dia, que era sábado, domingo e segunda, dia que eu estou escrevendo esse relato, nesses 3 dias eu fiquei pesquisando no Google, nas redes sociais, alguma notícia sobre algum incêndio na Serra de Curitiba, pois era a única explicação que eu tinha daquela coisa. E não encontrei nada. Nenhuma notícia, nenhum post sobre isso nas redes sociais, nadinha. Inclusive, hoje eu estava no YouTube vendo algumas notícias e vi uma reportagem que falava sobre os incêndios florestais na Grécia, no Canadá e Tenerife. E no final do vídeo tinha uma filmagem de um dos incêndios, à noite ali na floresta. E eu fiquei surpresa ao ver que era bem parecido com o que eu tinha visto na sexta-feira. Porém, aquilo que eu vi oscilava entre laranja e vermelho. E o incêndio do vídeo era um laranja mais puxado para o amarelo. Até agora eu não faço ideia do que pode ter sido aquilo. Se fosse um incêndio, ainda mais daquele tamanho, em um lugar importante que liga Santa Catarina ao resto do país, teria pelo menos alguma notícia sobre isso. E como iria desaparecer assim tão rápido, apenas no intervalo de eu pegar o meu filho no quarto e voltar para a sala? Alguém consegue encontrar uma explicação para isso, gente? Tenho certeza que não foi coisa da minha cabeça. Eu sei o que eu vi. Obrigada, Ana, por ler o meu relato. Espero que seja lido, pois queria muito, talvez, quem sabe, entender o que era aquilo.
Beijos a todos e que Deus abençoe vocês. Amo o canal, assisto desde 2015. Um beijo para você, muito obrigada. Isso me lembrou o relato do meu avô. Minha mãe conta que meu avô uma vez estava lá no sítio e da casinha deles no sítio dava para ver o calipá, né? Os eucaliptos lá um pouco ao longe, mas dava para ver aquele bolinho de eucalipto que ficava lá no outro sítio. E aí o meu avô viu algo nessas cores no meio das árvores. Não é algo que sobrevoava ou pairava sobre as árvores, era algo que rodeava por dentro, pelo meio das árvores. Ele via um movimento ali na cor, provavelmente de fogo, porque o que ele achou? Ele achou que estava pegando fogo no meio dos eucaliptos. Mas era uma coisa que, ao mesmo tempo, andava lá por dentro, sabe? No meio das árvores. Tanto que no dia seguinte ele foi para lá, nesses eucaliptos, para olhar, para ver se tinha realmente fogo, né? Estava com marcas e não tinha marca nenhuma de fogo. Então, ficou nessa mesma questão. O que foi aquilo? O que você viu era maior, provavelmente. Não tinha um formato de bola, essas coisas. Aí o meu avô, né, no sítio, com o conhecimento que eles tinham ali, falava que aquilo era o boitatá, né? E então, agora eu ia dizer raios globulares, né, que quando tem tempestades de raios, essas coisas, só que esses raios não são dessa cor, acho, né? Amarelo, vermelho, alaranjado. E aí também me lembro de mais de um relato que antecedem um contato de qual grau agora, a gente sempre confunde, 3º grau? De naves, essas coisas, onde eles relatam essa cor de nave ou luz, vermelho alaranjado. Oscila entre um vermelho e o laranja. Será que o que você viu ali era uma nave? Não dá para saber. Será que era, sei lá, uma projeção dos incêndios que estão acontecendo nesses outros países? Mas por quê? Como? Mas será que era fogo mesmo que você viu? Ou lembrava só fogo? Será que só você viu um negócio tão grande desse? Durante esse tempo, só você olhou para aquela direção ou mais gente viu? E se alguém tiver, então, alguma ideia do que pode ter sido... Oh, meu Deus! Travou? Faz tempo que tá travado? Não sei. Ai, meu Deus. Enfim, se alguém souber, deixa aqui nos comentários. Se viu algo parecido, tem uma história parecida, conta o relato pra gente, tá bom? Deixa eu anotar aqui que eu contei. Acho que eu deixei muito tempo o mouse parado, aí ele parou, deu, né? Vamos então pro próximo relato de hoje, que é este daqui. Meu amigo Marcelo. Oi, Ana e Assombrados. Eu sou uma moça, tenho 50 anos e conheço o canal há 2 anos. Uma amiga me mostrou um conto de Maledite e desde então viciei. Eu não vou dizer meu nome porque sei que serei chamada de fulana de qualquer forma. E tudo bem. O relato não deverá ter nomes, mas se houver algum estará trocado. Inclusive, o nome do título também já é fictício. Esse relato não é exatamente um conto ou um relato, né? Mas vários fragmentos de histórias contadas e vividas pelo meu amigo, pelo amigo Marcelo. E cada história... Então, vamos ver. Bom, eu conheci o Marcelo num cursinho pré-vestibular em 1994. Nos aproximamos porque fazíamos o cursinho na cidade de São Paulo, mas morávamos em outra cidade, na mesma cidade. Os dois moravam na mesma cidade e faziam um cursinho em São Paulo. Bom, o tempo tratou de nos separar, mas depois, com o surgimento das redes sociais, voltamos a nos reencontrar. Mais maduros, passamos a desenrolar todo tipo de conversa. Foi quando o Marcelo começou a me contar das coisas que aconteciam com ele. Bom, eu sou inscrita neste canal. Bom, se eu sou inscrita neste canal é porque amo uma história assombrada. Então eu amava ficar ouvindo o Marcelo. Bom, ele me contou que via espíritos o tempo todo.
Ele só sabia diferenciar os vivos dos mortos à sua frente, porque geralmente os mortos olham para ele fixamente. Ai, meu Deus. Isso começou a acontecer quando ele tinha por volta de 5 anos de idade. Toda vez que ele acordava de madrugada para fazer xixi, ele precisava atravessar um corredor para chegar até o banheiro. Acontece que no final do corredor ele via um homem de feições orientais. E ele tinha muito medo desse senhor. Também? Por diversas vezes ele preferia fazer xixi na cama do que passar por aquele senhor oriental. Eu não o julgo, acho que eu faria o mesmo. No dia seguinte, a sua mãe brigava com ele e seus irmãos mais velhos tiravam sarro dele por ter feito xixi na cama. Até que ele aprendeu que se não bebesse água à noite, não iria ter vontade de ir ao banheiro. Marcelo, quando jovem adulto, passou por muito perrengue de dinheiro, mas estudou, trabalhou muito e venceu muito na vida. Digo isso para que vocês possam visualizar que ele tinha uma casa grande com piscina. Ele deixava as luzes da piscina acesas à noite. Tá tremendo aqui. Ele deixava as luzes da piscina acesas durante a noite, porque sempre teve medo do escuro total. Uma noite, então, ele acordou na madrugada e viu 3 pessoas do lado de fora da porta de vidro que dava para a piscina. Essas pessoas estavam olhando para ele. Na cômoda, ao lado da cama, tinha um copo com água. Num dado momento, o copo estourou, deixando cair água e estilhaço de vidro ali no tapetinho abaixo da cômoda. Marcelo preferiu lidar com a bagunça no dia seguinte, né? Logo de manhã, pegou a pá para recolher os estilhaços e pano para enxugar o tapete. E qual não foi o seu espanto quando percebeu que, apesar dos cacos de vidro, o tapete estava completamente seco. Como isso poderia acontecer se o ocorrido fora poucas horas, de madrugada, sem calor suficiente para secar a água derramada de um copo cheio? Em outra ocasião, os espíritos tomaram a água dele, eu acho que eles queriam água. Em outra ocasião, Marcelo contou que recebeu um casal de amigos evangélicos que foram levar o convite de casamento. Marcelo, com a esposa e o casal de amigos, estavam sentados na sala conversando quando, do nada, uma toalha de mesa começou a flutuar no ar. Os 4 pararam de falar, olhando para a toalha que caiu no meio da sala. Ai, que legal! O casal de amigos foi embora na hora, quase que sem se despedir. Certa vez, Marcelo fez uma hipnose de regressão e descobriu que em outra vida ele foi carrasco. Ele tirava a vida das pessoas na guilhotina. O problema é que ele sentia prazer em fazer o seu trabalho. Então, foi este o seu castigo nessa vida. Vê os espíritos? Um dia, Marcelo me deu carona até um estacionamento onde estava o meu carro. É óbvio que pedi para ele contar alguns causos antes da gente ir embora. E num dado momento da conversa, ele me disse assim: tem bicho no seu carro. Ah, meu Deus! Aí eu ia chamar um táxi na hora, um Uber. Eu falei, não, eu não vou, não. Como que eu vou embora para casa agora, sozinho no carro? Ele disse, tem bicho no seu carro. Você precisa pedir para o seu pai de santo fazer um trabalho de proteção para você. Guardem essa informação. Continuamos a conversar até que alguma coisa no para-brisa do carro dele me chamou a atenção. O lado do passageiro que eu estava parecia normal. O lado do motorista que ele estava tinha o vidro embaçado, bem na metade. Então comentei, Marcelo, por que só a sua metade do para-brisa está embaçada? E aí ele respondeu, para-brisa? O carro todo tá assim. Eu jamais me esqueci do que eu vi. Todas as janelas do lado esquerdo do carro estavam embaçadas, as do lado direito todas normais. Lembra dos bichos que ele comentou que estavam no meu carro? Bom, passei 19 anos e meio com aquele carro. Não está errado não, foram quase 20 anos com o mesmo carro. Confesso que não dei muita bola por cuidar do carro. Eu já tinha comprado outro carro e não conseguia me livrar daquele. Era um carro velho, cheio de problemas, IPVA atrasado
e eu dei de graça para um amigo meu que ia arrumar ele todinho. Em menos de 1 ano, esse meu amigo devolveu o carro. Dei novamente o carro, dessa vez para uma amiga. Prometi que acertaria o IPVA. Ela só precisaria arrumar o carro. Também não aguentou ficar com o carro 1 ano. Mas passou para uma outra pessoa que eu não quero nem saber que fim levou. E é isso por hoje, Ana. Obrigada por ler o meu relato. Um beijo para você e para todos os assombrados. Um beijo para você, muito obrigada. O carro assombrado, hein? E, nossa, quem será que pegou a bucha? Ai, ai, ai. E, gente do céu, ele via essas coisas tudo aí o tempo todo. Não deve ser fácil, né? Pois é. Próximo relato de hoje é este: Caveira na beira da estrada. Oi, Ana Paula, tudo bem? Quem lhe escreve aqui é a fulana, que já te enviou outros relatos já contados por você também. Como as cadeiras que se mexeram sozinhas e a vela que mudou de lugar sozinha. Eu não lembro os nomes dos relatos, mas vamos parar de enrolar. Esse relato aqui, quem conta é a minha mãe. Foi vivido pelo meu bisavô. Um senhor muito tranquilo, trabalhador, católico, nunca teve nenhum vício. Morava em um sítio distante da cidade. Um dia foi à cidade para fazer compras no armazém. Como era longe, não tinha carro, estava a cavalo. Vinha tranquilo, pois naquela época não tinha essa violência de hoje em dia. Já tinha anoitecido quando ele vê um homem bêbado deitado no chão. Nisso ele desceu do cavalo e perguntou: "Precisa de ajuda? Não quer ir para sua casa?" Quando o inesperado acontece. Aquele homem se transformou em uma caveira horrível na frente do meu bisavô, que, branco de susto, montou em seu cavalo e foi embora dali. Eu sei que ele evitou passar por aquelas bandas, sei que depois disso ele evitou passar por aquelas bandas. Meu bisavô era um homem muito sério, religioso, não gostava de mentira. Por isso eu acredito nesse relato. Peço que quem não acredita, que respeite nos comentários. Agradeço muito o trabalho realizado pela Ana Paula e pelo Matheus. Sigo desde o começo do canal e sou muito fã. Muito obrigada. Desculpe se houve algum erro no relato. Um forte abraço para as crianças, para os pets e para os inscritos. Fui. Um beijo para você, muito obrigada. Para essas histórias que o meu avô também contava. Gente, eu acho que nesses sítios aí, nessas épocas principalmente, que a gente não tinha distrações, e acho que nem tanta frequência aí de eletrônicos e tal, era mais fácil essas aparições, sei lá, né? Será que ele era alguma entidade? Será que ele era realmente, sei lá, um espírito perdido por lá? Virou uma caveira. Hein? Que susto. Próximo relato: Lobisomem de Joanópolis. Olá, Ana e assombrados. Me chamo fulana e vendo um relato sobre um tal lobisomem de Joanópolis, lembrei de um caso que aconteceu em uma cidade bem próxima chamada Piracaia. Eu já fui para Piracaia. O relato não terá nomes, pode ler sossegada. Bom, meu irmão mais velho tem uma casa na cidade de Piracaia. E quando ele estava finalizando a construção, fazendo a decoração e tal, ele resolveu levar uma lareira de ferro fundido para instalar lá. No carro estávamos eu, no banco de trás, com a lareira do lado. Uma observação: o carro é tipo uma caminhonete, então, descendo um banco, dava para colocar a lareira tranquilo. Só não vou especificar o modelo para manter o anonimato. Ok. Meu irmão dirigindo e meu sobrinho no banco do passageiro. E um detalhe é que o meu sobrinho é muito maior que eu, então ele não ia caber no banco de trás. Bom, meu irmão disse que a viagem de São Paulo até Piracaia demoraria mais que o normal, pois teríamos que ir devagar para que não houvesse o risco da lareira se deslocar no carro e machucar alguém, tipo eu, né, que estava lá atrás. A viagem correu muito bem e muito tranquila até chegarmos na rodovia que liga a cidade de Bom Jesus dos Perdões, Piracaia e Joanópolis, que é bem ruim e mal iluminada. De repente, meu irmão desviou muito rápido e bruscamente de alguma coisa que era muito grande, que estava abaixado no meio da pista.
Eu só consegui ver a silhueta pelo vidro de trás. Meu irmão ficou preocupado, pois deu para ouvir a bendita da lareira escorregar e perguntou se estava tudo bem. Eu, com meu tamanho pequeno, aproximado a 1,5 m, fiquei bem, mas se fosse alguém maior, poderia ter se machucado. Quando ouvi o relato do lobisomem de Joanópolis, lembrei na hora desse ocorrido. Sei que não é nada assustador, mas as lendas podem ser reais. Um beijo para você, seu boy, as crianças e os pets. Um beijo para você, obrigada. Então, será que essa coisa grande que estava no meio da pista era o lobisomem? Nunca saberemos. E alguém mais aí já viu algo assim nessa cidade ou nos arredores? Conta aqui pra gente. Próximo e último relato de hoje, que é este daqui. Eu vi cenas da outra dimensão ou foi uma falha na Matrix? Oi, Ana maravilhosa, é com muito carinho que envio este relato. Você já leu 2, um deles foi até pro Proibidão. Sem mais delongas, bora pro relato. Eu me chamo fulana, sou mineiro, e amo um pão de queijo. Ai, quem não gosta de um pãozinho de queijo com café? Relato é o seguinte. Em uma noite, eu estava esperando a minha amiga em casa para sairmos. Escutei um carro. Éramos um trio de amigas. Aí eu corri para a varanda e vi o meu amigo de frente para casa, né? Em frente à casa. E eu vi o meu amigo de frente de casa sair da casa dele. Tipo vizinho, assim. Eu vi ele sair da casa dele e entrar no carro. Como eu estava enrolada na toalha, corri para me vestir, né? Corri para vestir uma roupa e logo em seguida, tipo uns 40 segundos depois, apertaram a buzina. Eu, ainda enrolada na toalha, voltei na varanda para pedir para esperarem só mais um minutinho. Quando olhei, o carro era o mesmo. Mesma cor, mesmo modelo. Porém, não tinha um adesivo enorme colado atrás, escrito Uber, como o carro há 40 segundos atrás. Adesivo, sabe? Aqueles enormes colados no vidro traseiro. E eu morava em uma rua sem saída. Carros tinham que voltar de ré. Não tinha dado tempo de sair e outro chegar e estacionar. Eu, bugada já, desci completamente sem entender nada. Abri a porta de trás do carro e o nosso amigo não estava lá. Perguntei para nossa amiga onde ele estava e ela respondeu: eu e fulano ainda não voltamos a nos falar. Assombrados, eu arrepiei dos pés à cabeça, porque até a forma que ele estava vestido eu lembrava. Chegamos na cavalgada e quem que eu encontrei lá? O meu amigo, vestido completamente diferente do que eu tinha visto. Então chegou um Uber lá mesmo, que estava com adesivo. Aí o amigo dela saiu, entrou no Uber e a amiga estava lá dentro. Só que nesse espaço de 40 minutos era o mesmo carro, só que sem o adesivo do Uber, e o amigo não estava dentro do carro, estava só a amiga. Chegando na cavalgada, meu amigo estava lá, vestido completamente diferente do que eu tinha visto. Perguntei se ele tinha trocado de roupa, porque eu queria uma lógica para aquilo, né? E ele falou que nem em casa tinha ido. Saiu cedo para ir na cavalgada na cidade vizinha e ficou com preguiça de voltar para se arrumar. Então, desde manhã, ele não tinha voltado para casa. Assombrados, até hoje isso me buga a mente. Acredito que em outra dimensão, os meus amigos não estavam com raiva um do outro e o cara que me buscou com a minha amiga era Uber. Só que na outra dimensão, o carro dele tinha adesivo e nessa ainda não tinha. Assombrados e Ana, o que vocês acham? Se já aconteceu algo parecido, comenta aqui. Beijinhos, Ana, abraço pro Matheus. Um beijo pra você, obrigada. Sim, já aconteceram, porque a gente tem outros relatos nesse sentido. O que eu fiquei pensando é: você migrou para outra dimensão? Será que agora você tá vivendo uma dimensão que você não estava vivendo antes? O que mais mudou além do carro, será? O que mais mudaria nessa dimensão e da outra? Porque aí você permaneceu na dimensão onde o carro... Ou então você sem perceber, a hora que o carro
chegou, que você viu, foi aí que você estava em outra dimensão. E aí, a hora que você foi para trocar de roupa, você voltou para a dimensão normal. É isso? Pode ser? Então, da dimensão normal. Gente do céu, que loucura essas coisas, né? Mas é o que eu falo, de repente você tá aqui e você atravessa pro lado de lá, depois volta pro lado de cá. E se não volta? E se você fica pro lado de lá? Até quanto tempo? Como? Por quê? Mas a gente já viu outros relatos nesse sentido aqui, vocês sabem. Já aconteceu algo assim com vocês? Conta pra gente. E é isso, pessoal. Esses foram os relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui! Tchau, tchau!